Olá, hoje eu venho contar para vocês mais uma história assombrosa. Este relato foi de um amigo. Ele me contou algo que a mãe dele vivenciou nos períodos em que ela frequentava um centro espírita kardecista. Nesta época, ela se reunia com outras pessoas neste centro. Ela, ainda leiga, não tinha os conhecimentos do que poderia acontecer em uma sessão de espiritismo. O que aconteceu? E este relato envolve uma menina, uma mãe totalmente desesperada, sem poder ajudar sua filha e sem entender o que estava de fato acontecendo. Recorreram então a estes médiuns, os médiuns daquele centro espírita, que poderiam ajudar. O que eles diziam, até onde poderiam ajudar. O que aconteceu com aquela menina foi que, em um determinado momento, ela, passeando com sua mãe pela rua à noite, encontrou uma boneca. Esta boneca estava em uma esquina. A boneca era de fato bonita. Isto despertou a atenção da menina, que prontamente segurou a boneca, tomando-a nos braços, e disse: "Mãe, deixa-me levá-la para casa." A mãe disse: "Não é bom pegarmos coisas que achamos na rua. Devolva e deixe isto aí." A menina, porém, insistia: "Mãe, eu quero essa boneca. Deixe-me levá-la." A mãe, vendo que a criança não parava de insistir e para acalmá-la, disse: "Está bem. Leve-a, mas lave ela assim que chegar em casa." A menina fez o que a mãe disse. Chegando em casa, colocou a boneca sobre uma mesa, tomou sabão, colocou um pote de água e prontamente começou a lavar a boneca no tanque. Quando a boneca estava finalmente limpa, parecia ter saído da loja muito bonita. A menina então começou a brincar com aquela boneca e andava com a boneca para cima e para baixo. Não a largava. O que estava para acontecer estava para além da previsibilidade daquela mãe. A mãe, passados uma semana, descobre uma mancha na perna da menina. Ela pergunta: "O que é isso, minha filha? Você bateu em algum lugar? Se machucou?" A menina não entende o porquê daquela mancha. Os dias se passam e abre-se então uma ferida na perna da menina. Aquela ferida não se fecha de jeito nenhum. A mãe já havia levado a criança em médicos, já havia levado em clínicos, e ninguém conseguia explicar o porquê aquela ferida não sarava e não se fechava. O tempo foi passando e, como a mãe desesperada não via soluções nos médicos, ela resolveu levar a criança até um centro espírita a fim de tomar passe. Nesta sessão espírita estava lá a mãe de meu amigo, do qual me contou este relato. Ela, ainda nova nas sessões, não tinha tanta experiência com o que estaria por vir. Temerosa por dentro, porém disposta a ajudar, lá estava ela junto com todos os médiuns postos à mesa branca. E a sessão então começaria. Neste momento, todos deram as mãos. A menina estava sobre a mesa
e estava com a perna totalmente esticada. A ferida na perna estava à mostra. As pessoas comoviam-se com a situação da menina. Era apenas uma criança e queria só brincar. Mas ninguém havia falado sobre aquela boneca ainda. Ninguém sabia do ocorrido. A mãe, temerosa por dentro sobre o que eles veriam, sobre o que aconteceria, estava ali, bem próximo à filha. No momento, todos os médios deram as mãos, fecharam os olhos e todos prontamente começaram a se concentrar. A mãe de meu amigo, então, com os olhos fechados, foi transportada para outra dimensão e para outro lugar, para outra realidade, da qual ela não tinha o mínimo de conhecimento. Ela então, com os olhos fechados, sendo transportada para um outro local, teve uma visão terrivelmente assustadora. Segundo ela viu a menina deitada, com as pernas muito longas, tão longas que pareciam percorrer quilômetros e quilômetros e quilômetros, até chegar em um lugar sem fim, totalmente escuro, totalmente tenebroso. Nas pernas da menina haviam uma espécie de ataduras, como se fossem faixas no local onde havia aquela ferida. Os médiuns, todos postos à mesa, seguravam as mãos firmes, muito concentrados. A mãe de meu amigo, então, nesta visão do astral, olhava aquela situação e não sabia identificar o porquê daquela visão. Ela então olhava para aquele horizonte obscuro, para onde a perna da menina ia rumo em direção a uma casa, um fim muito escuro, onde pouca coisa conseguia se enxergar naquela escuridão. Naquela escuridão, em meio a uma grande penumbra, brotaram então sombras, muitas sombras, que por fim começaram a formar e caracterizar-se como pessoas. Aquelas pessoas vinham correndo, passos muito rápidos, passos cada vez mais rápidos, em direção às pessoas que estavam ali naquela mesa do centro de Kardec. Aqueles espíritos ruins e nefastos provavelmente queriam baixar em todos os que estavam ali naquela mesa. E de repente todos os médios tiveram a mesma visão que a mãe de meu amigo teve. Ela então começou angustiosa a se debater, a querer soltar as mãos, e os outros médios, muito temerosos, todos, davam gritos de assustados, inclusive a mãe de meu amigo, por fim gritando, soltando um grito aterrorizante. Balançando a cabeça, soltou as mãos e todos então souberam de fato o que havia acontecido. Antes que aquelas entidades negativas pudessem se manifestar, foram feitas preces no local, a fim de favorecer uma limpeza espiritual. Então, chegaram então à conclusão, e o médium revelou que havia um pertence na casa daquela menina, na casa daquela mãe, um pertence do qual elas haviam pego em uma encruzilhada. E pasmem, a menina
Na hora soube e identificou e disse: mãe, aquela boneca. Eu peguei aquela boneca, mamãe. A mãe, muito assustada com a situação, disse: sim, minha filha pegou uma boneca em uma encruzilhada à noite. Todos então orientaram aquela mãe para que jogasse fora aquela boneca, pois provavelmente tinha sido uma obra ruim que haviam endereçado com aquela boneca, a fim de prejudicar alguém, ou sabe-se lá o que. Os médios então, orientando aquela mãe, deixaram ela mais confortável. A mãe então retornou para casa. Prontamente com a filha, fizeram o que os médios haviam dito. Tacaram fogo naquela boneca e jogaram fora. Várias orações foram feitas por aquela família, muitas preces, a fim de que Deus os guardasse e os protegesse. Então, dias e dias se passando, aos poucos, aquela menina começou a se recuperar finalmente. A ferida já não estava mais lá. Milagrosamente havia desaparecido e ela havia ficado totalmente curada. Este relato vem para avisar-nos de que nunca devemos pegar coisas que não nos pertençam, sejam elas quais forem. Nunca devemos pegar coisas encruzilhadas, muito menos chutar trabalhos encruzilhadas, como alguns fazem. Há coisas e entidades que podem estar interessadas naquele local para uma finalidade, para um propósito do qual desconhecemos. Nunca é bom mexermos com aquilo que está quieto e do qual não conhecemos verdadeiramente. Apenas passe reto, não pegue, não toque, não mexa no que não é seu. Um grande abraço, meus amigos, e boa noite.